Graça e paz do nosso querido Salvador e Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós estamos aqui com um casal muito querido. Eles estão conosco já há um tempo, vão contar da conversão, mas eu quero contar para vocês uma coisa especial. Dilminha é uma mulher de oração, mulher de Deus. Olha, quando ela abre a boca, se cuide, porque vem coisa linda aí. Deixa eu ouvir como foi essa conversão. Olá, fala para mim, Dilminha. Pastora, muito bem. Graças a Deus, né? Graças a Deus estamos aqui, né? Glória de Deus. Mas a minha conversão foi assim, eu tinha muita sede, assim, de conhecer alguma coisa do Senhor, mas eu não sabia nada. E aí eu trabalhava na CIA, e aí eu conheci a Heron. E aí é outra aqui da igreja, psicóloga, amiga nossa, tá aqui sempre. E aí a gente tomava o ônibus da empresa lá em cima da Castelo. E ela morava no mesmo condomínio que o meu. Como Deus é lindo. Só que a gente ia, subia, descia, nada. E aí um dia ela começou a falar do nada, assim, das coisas de Deus, não sabia nada. Mas eu sentia que eu queria alguma coisa. De que igreja você era? Era você católica, era católica, mas praticante? Não praticante. Só pelo nome? Só pelo nome. Nasceu na família e recebeu. Aí vai lá, faz o batismo, aquelas coisas, mas nada. Mas eu já estava procurando alguma coisa, eu comecei a ler alguma coisa que eu me despertava. Você estava com sede, né, Dilminha? Aí o que ela fez? Ela participava de um grupo, né? E aí ela começou a ir na minha casa, porque era no mesmo condomínio. Ela ia uma vez por semana, porque aí eu já não trabalhava mais, ela também já não trabalhava mais na CIA. Ela ia uma vez por semana ler a Bíblia, mostrar, porque eu nunca tinha pegado numa Bíblia. E ela me deu uma Bíblia, e ali ela começou a me evangelizar. E a ela e mais uma outra irmã, que era do grupo. Aí ela começou a me carregar para o grupo, que era de domingo. Mas eu ia sozinha, porque a Denaí... Esse grupo foi uma das primeiras lugar que a gente ouviu falar de Deus, porque a gente não tinha muito contato, né? A gente não tinha essa visão espiritual. A Heron, eu a convidei, vai ser uma das nossas próximas entrevistadas. Uma das porque nossas ela bênçãos, tem história, cada uma muito linda também. Evangelista. E ela ali com uma paciência, eu dei muito. Ela mesmo fala, você deu muito trabalho. Ela eu fala? Dei muito. Porque eu queria saber das coisas, Você né? questionava? Eu questionava, e ela ia lá, depois fomos pro grupo ali, a gente ficou no grupo um bom tempo. Nossa, e ali nesse grupo a gente aprendeu muito. Porque esse grupo, ele saiu de uma igreja católica para era um grupo e eles pegavam o evangelho, né, de uma maneira diferente. E isso cativava a gente, né? Não tinha aquela obrigação. E a gente que vinha do católico, entre aspas, aquilo para nós era uma coisa diferente, né? E isso foi cativando. Então, foi mais ou menos assim. Na verdade, o que você está dizendo é que quando a gente ouve a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você estava com sede, Deus então foi fazendo com que aquela palavra entrasse e aí gerasse em vocês uma fé, né? O desejo cada vez maior. Exatamente. Mas aí foi muito lindo. Só que aí, como lá não tinha batismo nas águas, não tinha ceia. Aí, quando chegou nesse ponto, eu já comecei a questionar. Falei, não, mas está escrito. Então, isso. A gente precisa, então, agora ir para uma igreja. Porque já que aqui não tem o batismo, não tem ceia. Você estava querendo tanto que agora vamos praticar o que está lá escrito. Aí a gente começou, foi para a igreja, ficamos bastante tempo numa igreja, depois fomos para outra. Aí a gente foi para a Palavra Viva, que era do Lamartine, só que era com o pastor Agostinho, né? Nós fazia parte do pastor da Palavra Viva, que era do pastor Lamartine. Lá a gente aprendeu muito. E aí o senhor foi conduzindo, aí fomos para uma outra denominação também. Lá a gente ficou bastante tempo também, foi muito bom. Vocês são convertidos há quanto tempo? Eu creio que eu vi uns 2 ou 3 anos antes, né? Eu provavelmente uns 20 anos, 22 anos, mais ou menos isso. A gente não a gente é bebê na fé ainda, né? Uma criança para Jesus, mas bebê na fé eu espero que você não seja. Isso é melhor corrigindo, uma criança para Jesus. Lindo. Mas muito gostoso, viu? E a gente foi conduzindo, né, nossa vida, assim, né?
Aí vem as lutas, porque no começo, Olha, né? E principalmente dentro da igreja, né? Porque a gente pensa que igreja, ela é aquela tranquilidade. Não, mas igreja realmente é um hospital. E a gente aprende e se cura, né? A gente adoece, se cura dentro da igreja. E eu tenho uma passagem na Bíblia que me chama muita atenção, porque fala que o ferro afia o ferro. Né? Exatamente. E às vezes a gente pensa que você vai chegar numa igreja, você não vai ter mais problema, afinal de contas, se agora é de Jesus, então está tudo certo. É verdade. Mas se você pensar o ferro afia o ferro, o que nós estamos dizendo é que você vai, mesmo dentro da igreja, ser trabalhado, só que agora por Deus, mesmo que alguma pessoa te machuque, que fale alguma coisa que você não gosta, ela é um hospital. Foi o que você disse, igreja é um hospital. Para nos tratar, e esse momento que a diferença é que lá fora no mundo, você pode machucar e vai ficar lá fora. Mas aqui dentro, Deus pode fazer com que esse machucado vire crescimento, né? Aquela tua experiência depois começa a ser modificada e Deus usa para que você possa não só ser trabalhado, se tornar cada vez mais parecido com Jesus, mas também ser usado por Deus para usar outras pessoas. Só que até se chegar nesse nível demora, né? Porque se apanha. Nossa, se apanha bastante. A gente apanhou muito, mas apanhou muito porque a gente não entendia que era um processo para a nossa maturidade, para o nosso crescimento. Então você apanha muito, muito, você fica muito decepcionado com as coisas, você fica triste, você não quer mais... Eu não cheguei a não querer mais ir em nenhum lugar, né? Mas aí quando você sai de um lugar para ir para o outro, que você também não entende o porquê, hoje a gente entende porque era um trabalhar do Senhor, você fala, não, na próxima que eu for, eu vou ficar sentada. Não, vou ficar sentada no último banco, quietinha, e eu não quero saber de nada mais. Mas não adianta, né? Não adianta. Aí quando a gente veio aqui para Manaim... que seria a segunda pergunta, né? Que é a segunda pergunta. Vamos fazer, você vai de conta que nós vamos já respondendo já. Quando a gente veio aqui para Manaim, eu sempre frequentava, nossa, eu tinha muita sede de Deus. Então tudo quanto que era vigília, eu tava, né? Vamos tal vigília, vamos tal. E a Cacilda fazia umas vigílias lá na Lapa. E aí me convidaram para ir lá. Eu falei, tamo lá. Eram 7... Sexta-feira, era frio, era chuva, e o encerramento era no monte, a gente ia lá para os montes. E aí, uma vez me convidaram, acho que foi até a Lúcia, a arquiteta, ela era daqui. Tem uma reunião lá na Alphaville, perto de você. Eu falei, mas lá na Alphaville? Vai. E aí eu comecei a vir aqui. Porque aí a gente ainda não tinha se desligado ainda da outra, mas já estava acontecendo algumas coisas lá que a gente não entendia, mas que já no nosso tempo ali já tinha acabado. E aí eu comecei a vir aqui. Quanto tempo tem isso, Vilminha? Sabe como que eu vou pegar referência? Pelo dia quando o Caio casou. No casamento do Caio? Foi bem assim. Eu lembro que a gente começou a vir para conhecer. E eu lembro que a Carol estava na porta e deu aqueles docinhos de casamento. De bem casado. De bem casado. Então eu me recordo que foi aí... eles já estão casados, Caio e meu filho, já estão casados há mais de 14 anos. Então, nós estamos lá, é esse tempo que nós estamos que coisa aqui. Linda. Bastante tempo. Há bastante tempo. E aí a gente começou, eu falei, mas será que aqui? Eu falei, dessa vez a gente vai querer alguns sinais, né? Não vamos entrando de cabeça, porque a gente está muito machucado. Então a gente vai pensar agora se é aqui ou não. Sabe o que eu acho lindo? Como foi falado, já que igreja é um hospital, muita gente. Você vai ter decepção, você vai ser ferido pela fala, você vai, de repente, você também não está bem, alguma pessoa fala ou te olha diferente. Sempre vai ter. Eu não estou tirando a culpa da pessoa que erra, né? Mas o problema é que nós não podemos mudar o outro. O outro também vai ter que ser transformado por Deus. Então, quando acontecer isso, se acontecer isso na tua vida, você tem que parar e perguntar para Deus, Senhor, não deixe que isso interfira na minha vida contigo, em primeiro lugar. É verdade. E às vezes Deus está usando isso para você
amar o teu próximo, orar pelo teu inimigo. Exatamente, Para principalmente que você aprenda que se você não perdoar, você também não é perdoado. É um outro trabalhar de Deus, né, Denair? Denair? Que vai sendo gerado, né, para a gente poder aprender, um aprendizado, né? A gente vai aprendendo. E o mais importante de tudo, pastora, é que não que mudou as coisas, né? Quando nós viemos para Manaim, foi uma recepção muito gostosa, ela vai concluir, né? Dos sinais, né? Mas a gente ainda teve alguns probleminhas, mas aí a gente já estava bem mais amadurecido. E é como a pastora disse, acontece, também, né? Vai acontecer, naturalmente as pessoas às vezes se machucam e saem. Mas não é esse o propósito de Deus, né? Se a pessoa tiver um pouquinho de firmeza e paz, ela consegue entender que é Deus trabalhando na vida da gente, né? Eu também penso sempre o seguinte, eu acho que se de repente alguma coisa desse tipo aconteceu, ou se você está vendo que está errado alguma coisa que acontece na igreja, às vezes Deus está te mostrando, abrindo o teu olho justamente para você ficar intercedendo, para que haja mudança, né? Porque se Ele está te dando um discernimento que o outro não tem, Deus quer te usar. Vamos orar, vamos buscar a Deus. Deus quer te usar. Né? Agora, uma coisa que eu acho interessante, Vilma, é como Deus te usa. E eu vou contar para vocês por que eu estou dizendo isso. Houve uma época que 2 médicos disseram que eu tinha lúpus. E eu estava, inclusive, eu tomei 1 ano de quimioterapia para depois descobrir que era erro médico. Eu não tinha lúpus nada. Um exame dava alterado e eles falaram isso. E eu me lembro que um dia eu entrei na igreja e eu sentei, eu falei, pai, eu só estou aqui, corpo presente. Não existia a missa de corpo presente quando morria uma pessoa na igreja católica. Eu estava ali de corpo presente. Doía tudo, químio em cima, dor pelo corpo inteiro. Era uma coisa horrorosa. Esta linda levanta no meio do culto, vai aonde eu estou sentada e começa a orar por mim. Denair, foi assim, ó, e saiu a dor. Eu conseguia levantar e foi tão sobrenatural. Aquilo para mim foi tremendo. Muito porque bom. Ela teve a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para saber que ela tinha que sair do lugar dela para chegar lá, né? E às vezes as pessoas pensam, eu não vou orar pela pastora, imagina se eu vou chegar perto da pastora. Qual ela deixou ser usada, né? Não, eu sou ovelha como vocês, eu tenho as mesmas necessidades que vocês, né? Mas o lindo é que em obediência, Deus pôde o quê? Tirar. E eu pude, Glória naquela manhã, porque Glória foi isso, foi assim um louvor, uma adoração, eu falava, glória, eu voltei a ficar bem. Glória não a Deus. É mesmo, viu? Claro que é, mas isso pode acontecer porque você fica maduro, porque você sabe que você não é nada. Não, e tem aquela dúvida, será que é para mim, será que é para mim, é uma resistência, mas depois é algo que vem e faz assim, ó. E Deus é maravilhoso, quer ver? Ela vai contar o sinal que Deus deu para ficar aqui. Então conta. É muito bonito, que a né? gente veio de manhã, que a gente começou a conhecer. A gente ia na escola bíblica. Veio na escola bíblica de manhã. E de repente, a gente não tinha assim, amizade com você, nada. Mas você levantou na hora que a gente estava saindo e falou assim, olha, você falou, nunca aconteceu isso comigo. É raras vezes que acontece, mas Deus falou aqui comigo agora, que vocês têm um ministério. Eu falei, amém. Nossa, eu estou arrepiada. Eu não lembro disso, mas não conta pra ninguém. Mas são coisas que guardam, né? Mas aquilo gravou, você pegou e falou desse jeito. Eu falei, mas eu não tinha amizade nenhuma com você, eu não estava conhecendo a igreja. E você falou, olha, eu estou tendo uma experiência agora. Nunca aconteceu isso comigo. Deus está me falando, vocês têm um ministério. Glória a Deus. Um ministério lindo. Glória a Deus. E nós já temos visto esse ministério lindo, porque já atuaram em todas as áreas da igreja. Você sabe que a gente ajudou, tem né? essa noção de que você tem que passar por tudo para ver a dificuldade de tudo, porque se Deus quiser te levantar como pastor, você já sabe o que é certo, o que não pode, o que deve, o que não deve. É uma área grande, né? E a outra, a gente estava ainda aqui naquela dúvida, e eu tive um sonho que a gente estava na outra igreja, aquela antiga. Só que a gente não tinha ainda, vocês não tinham ainda falado nada. Tanto é que eu falei, mas eu não conheço esse outro lado. Tem igreja do outro lado? Tem um buraco para passar? Eu
Porque não tinha. Vocês não tinham ainda falado que ia comprar, que ia pra lá. Só que eu sonhei... Comprado não, alugado. Só que eu sonhei que estava eu, Denaí, do outro lado já, sentada lá naquelas cadeiras, e você, que o pastor vinha e servia a gente, dava bolo, vinha um prato de bolo e dava na nossa mão. Aí na hora eu entendi, eu falei, já sei. Eles vão ser os nossos pastores, eles que vão nos alimentar espiritualmente. E é bolo, hein? Olha lá, foi bolo, a coisa é boa. Foi boa. Naquilo dali, então são sinais que Deus revela, né? Eu falei assim, então tá, ela não nos conhece e falou que a gente tem esse ministério. E ele nos servindo, estava resolvido. Estava resolvido. Glória a Deus, aleluia. Queridos, eu não sei a igreja que você está, mas eu quero te dar uma dica. Todas as mudanças que o Caio fez por causa da obra, do trabalho dele como engenheiro, depois da nossa conversão, e isso já tem então 40 anos, cada vez que a gente chegava num lugar, a gente orava e perguntava, Deus, aonde o Senhor quer me plantar? Porque na verdade você vai ser bênção e você vai ser abençoado. Amém. Você tem que ter de Deus um direcionamento, exatamente. Porque é ali que ele vai te ensinar, trabalhar com você, vai poder te formar, fazer crescer, exatamente. Né? Então faça isso. Eu gosto de fazer essa pergunta, né, que é como você chegou aqui, porque tem tudo a ver. Nós vamos ser responsáveis, somos responsáveis pelas vidas das ovelhas, tá certo? E é bom a gente saber a história. Eu mesmo não lembrava desse caso aí que você está contando, mas tudo bem. Então, em todo caso, você ore e pergunte para Deus. Porque às vezes você está num lugar que não é o lugar que Deus te falou, você está pelo que seu olho viu, porque você achou, mas você nunca fez essa oração. Deixa Deus te dirigir, sempre. Amém. E ó, esse é o casal que a gente queria apresentar a vocês. Bênção pura. Amém. Obrigado, bênção Jesus. Pura. Estamos E que felizes. Deus continue a usá-los, a abençoá-los. Amém. Né? Amém. E Deus que abençoe. vocês continuem sendo bênção. Amém. Quando Deus mandar orar, vá, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Deus mandar, Não é estamos assim? aqui. Eis-nos Você aqui. pode ser usado por Deus, você só precisa falar. Eu Eis-me quero. aqui, né? Eu Eis-me quero. aqui. É isso aí. Que Deus te abençoe. Glória Fique a na Deus. paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.